Bom dia, vamos começar hoje o nosso devocional com Deus. Continuando aqui em Hebreus, capítulo 9, continuação, versículo 11, que diz assim: o perfeito sacrifício de Cristo. Quando Cristo chegou como sumo sacerdote dos benefícios que estava por vir, ele mesmo adentrou o maior e mais perfeito tabernáculo, não construído por mão de homens, isto é, não pertencente a esta criação. Não por intermédio de sangue de bodes e novilho, porém mediante a seu próprio sangue, ele entrou no Santo dos Santos de uma vez por toda, conquistando a eterna redenção. Portanto, se o sangue de bode e de touros e as cinzas de uma novilha espalhadas sobre que estão cerimonialmente impuros e o santifica, de forma que se tornam exteriormente puros, porquanto mais o sangue de Cristo, que mediante o Espírito eterno e ofereceu de forma imaculada a Deus, purificando completamente a nossa consciência de comportamento que conduz à morte, para que sirvamos ao Deus vivo. Exatamente por este motivo, Cristo é mediador de uma nova aliança, para que todos aqueles que são chamados recebam a promessa da herança eterna, visto que ele morreu como resgate por todas as transgressões cometidas durante o período em que vigorava a primeira aliança. No caso de um testamento, é imperioso que se promove a morte daquele que o determinou, porquanto um testamento só tem validade legalmente após a confirmação da morte do testador, considerando que não poderá entrar em pleno vigor enquanto estiver vivo quem o fez. Por esta razão, nem a primeira aliança foi sancionada sem sangue, tendo em vista que, depois de proclamar todos os mandamentos da lei a todos o povo, Moisés levou sobre sangue de novilho e de bodes, também águas, lã vermelha e ramos de isopo, e aspergiu sobre o livro toda a população, e declarando: este é o sangue da aliança, a qual Deus ordenou para obedecerdes. E procedeu da mesma maneira, aspergindo com o sangue o próprio tabernáculo e todos os utensílios usados nas cerimônias sagradas. De fato, conforme a lei, quase todas as coisas são purificadas com sangue, e sem derramamento de sangue não pode haver absolvição. Portanto, se fez necessário que as representações das construções que estão no céu fossem purificadas mediante tais sacrifícios, mas os próprios elementos celestiais por meio de sacrifícios muito superiores a estes, pois Cristo não adentrou a um santuário erguido por mão de homens, por mãos humanas, mas simples ilustração, o que é verdadeiro. Ele entrou nos céus para agora apresentar diante de Deus em nosso benefício. Ele também não ofereceu muitas vezes, como procede o sumo sacerdote, que entra no Santo dos Santos uma vez ao ano, portando sangue alheio. Ora, se assim fosse, seria necessário que Cristo sofresse muitas e muitas vezes, desde o início do mundo. Mas agora, ele manifestou-se de uma vez por todas, no final dos tempos, para aniquilar o pecado por intermédio do sacrifício de si mesmo, e assim como o homem está ordenado morrer uma só vez, vindo depois disso o juízo, assim também Cristo foi oferecido em sacrifício de uma vez para tirar o pecado de muitas pessoas, e aparecerá a segunda vez, não mais para eximir o pecado, mas para brindar a salvação a todos os que aguardam. Amém. Amém, né? Porque Cristo deu a vida por nós. E vai chegar o dia, né? Que vamos brindar com Ele. Todos aqueles, né, que aguardam o seu chamado. Todos aqueles que aguardam a sua chegada, né? Porque Ele virá nos buscar. Assim como diz a palavra, né? O perfeito sacrifício de Cristo. Ele se ofereceu como sacrifício vivo por nós, né? Antigamente o sumo sacerdote chegava ali e fazia todo tipo de sacrifício, oferecendo sangue de animais, né? Os próprios animais.
para que os pecados fossem perdoados, né? Então os sacerdotes ali levavam, pedia perdão primeiro pelos seus pecados e depois pelo pecado do povo. E era assim, uma vez ao ano, todos esses rituais tinham que ser feitos. Mas quando Cristo desceu à terra, como Cordeiro vivo, se deu ali, né? Pelos nossos pecados, se doou a Deus pelos nossos pecados. Porque ele disse, Pai, eis-me aqui. E naquele momento de aflição, ele queria, né, que o Senhor afastasse dele todo aquele sofrimento. Mas ele disse, né, que seja não conforme a minha vontade, mas a tua vontade, Pai. E assim foi. Assim foi feito, conforme a vontade de Deus. Porque tinha que acontecer dessa maneira, para que os nossos pecados fossem perdoados. Porque Deus, assim, teria toda a ira, né, sobre nós. Mas ele derramou toda a sua ira sobre o seu próprio filho, que foi Jesus, que se entregou naquela cruz por amor a mim e a você. O que temos hoje para oferecer para este Deus que nos trouxe vida, este Deus que nos fez ali o seu próprio sacrifício de sangue, o próprio sangue dele, né? Ele não ofereceu sangue de outros animais, ele ofereceu o seu próprio sangue em sacrifício vivo. O que temos hoje a oferecer? A nossa adoração. Toda honra, toda glória a este Deus que cuidou de nós e cuida em cada detalhe. Vamos hoje oferecer a nossa vida em sacrifícios vivos a Ele, né? Porque todo sacrifício Jesus já fez. Mas quando nós o adoramos, quando nós o buscamos, quando nós colocamos o Senhor em primeiro lugar, é esse o sacrifício que devemos fazer, né? E não é sacrifício, é prazeroso, né? Porque nos traz prazer aprender cada dia mais da palavra, nos traz prazer estar diante de Deus todos os dias, intercedendo, nos traz paz ao nosso interior e ao nosso exterior também. Porque a palavra é viva, né? Então ela penetra a nossa alma. Isso alivia as nossas dores, alivia os nossos sentimentos, nos transforma de dentro para fora, né? Muitas vezes nós não entendemos, mas a mudança não vem de nós, a mudança vem dele. E quando ele nos mostra a verdadeira realidade, quando ele nos mostra, né, o verdadeiro sentimento, não tem como nós sermos as mesmas pessoas. Não tem como nós estarmos igualmente todos os dias. Porque quando nós nos alimentamos dessa palavra, essa palavra ela transforma-nos de dentro para fora. Ela traz vida a nós mesmos. Porque antes de ler, nós éramos um tipo de pessoa. Mas quando nós começamos a nos alimentar, a conhecer a este Deus que fez tudo por nós, isso move o nosso coração. Isso nos transforma, nos traz mais entendimento da palavra, né? E essa palavra é tão maravilhosa, esta parte aqui, ó, no 28, né? Assim também Cristo foi oferecido em sacrifício vivo, em uma única vez, para tirar o pecado de muitas pessoas, e aparecerá a segunda vez, não mais para eximir o pecado, mas para blindar a salvação, o que os aguardam, daqueles do que os aguardam, né? Então nós estamos aguardando essa chegada, nós estamos aguardando este Cristo, que foi nos preparar lugar, porque foi pelo seu sangue, foi pelo que ele fez aqui na terra, que abriu portas, para nós estarmos no céu. E é sobre isso, né? Sobre servir ao Senhor. É sobre levar a palavra dele todos os dias. Não só na nossa boca, mas também na nossa vida. Que possamos ser testemunhos vivos deste Cristo que deu a sua própria vida por amor a nós. Amém? Agradeço a todos que têm me ouvido até aqui. Tenham um ótimo dia abençoado por Deus com esta palavra, né? Maravilhosa. Tenham um ótimo final de semana abençoado por Deus. E creia, confia, porque Ele é a resposta que você precisa. Ele é a porta de escape para a sua vida. Ele é a porta que abre na sua frente, né? Para todos os seus problemas, Ele é a solução. Não adianta, né? Não adianta correr para um lado e para o outro. Corra para Cristo, porque Ele é a solução. Amém? Agradeço a todos. Tenham um ótimo dia.